diferente. Então ele me agradeceu profundamente por essas duas coisas, pela culinária, que ele aprendeu mais coisas da culinária, e esse problema de saúde que ele realmente reconheceu que ele incomodava a todos. Então foi uma passagem, assim, foi um caminho, né? Diga de passagem, quando você faz um caminho com outra pessoa, às vezes você vive mais o caminho da pessoa do que o seu. Sim, né? sim, então, às vezes é meio complicado você ir com outras pessoas no caminho por conta disso, né? Você fica preocupado em querer ajudar, em querer, né, ver se a pessoa está bem sim, ou não está. Então, são coisas, né, do caminho. Né? Então, eu acho que o caminho tem essas coisas que marcam muita gente. Né? É mesmo. E as amizades, né? Por exemplo, conheci 3 baianas em León, 3 brasileiras que elas estavam perdidas, elas estavam começando o caminho em León. Aí, como eu tinha mais experiência, aglutinou, ficamos todos juntos, criamos uma amizade muito bacana, né? Aí uma delas, Eleusa, meses depois que chegou no Brasil, ia fazer uma comemoração de bodas de prata com o marido dela, me convidou o Antônio, foi coincidentemente nesse ano, e aí nós saímos, eu saí de Minas, o Antônio saiu de Saragoça, da Espanha, foi para Salvador, aqui no Brasil, fomos lá confraternizar, né, uma bodas de prata dessa peregrina e tal, quer dizer, coisas advindas do caminho, né, Sim, coisas sim. importantes, né. Eu conheci um espanhol de Burgos, Pablo, Sim. que criamos uma amizade muito grande no caminho e tal. Quando eu passei num outro caminho em Burgos, ele pôde me levar na casa onde viveu o Elcide, que é o guerreiro da história. Né? Os peregrinos não conhecem isso quando vão a Burgos. Né? Eles conhecem a Catedral de Burgos. Vai lá ver os restos mortais no chão da catedral e tal, mas não sabe aonde morou, onde viveu o Elcídio, guerreiro. Então, através dessa amizade que eu adquiri com o Pablo, ele pôde, no carro dele, poder me levar lá, né, onde hoje é um seminário, uma igreja, né, onde, né, viveu o guerreiro Elcídio, né, coisas da história. E falando em Burgos, tem um fato muito interessante que aconteceu, que aí serve de alerta para todos os peregrinos, e foi uma coisa muito grave que aconteceu comigo. Com toda a experiência, né, eu estava com uma dor muito forte assim na virilha e não estava conseguindo caminhar. Peguei e fui para o hospital de Burgos. Chegando lá, eles me atenderam muito bem, veio uma equipe de 5 médicos, uma mulher e 4 médicos, uma médica e 4 médicos, mandaram tirar a roupa, me apalparam, tudo. Aí saiu 4, ficou 1, e virou para mim e falou assim, olha, você está com uma distensão muscular, você vai ter que parar 2 dias e depois continuar caminhando. Eu vou dar 2 medicamentos, um analgésico para tirar a dor e um anti-inflamatório, que você está com uma distensão muscular. Aí eu saí do caminho, eu tinha uma sobrinha que estava morando em Madrid, eu saí de Burgos e fui para Madrid de trem. E em vez de ficar 2 dias, fiquei 1 semana para me recuperar. Aí depois de 1 semana eu voltei e terminei o caminho. Mas como eu estava sob efeito de analgésico, eu não sentia, quando eu ia terminando o caminho, eu começava a sentir a dor, né? Aquilo, falava, gente, a distensão muscular, ela sara, né? E esse aqui não está sarando. Bom, terminou o caminho, peguei o avião, voltei para o Brasil, cheguei aqui, a primeira coisa, fui ao médico. Quando eu fui no médico, expliquei a situação para ele, ele falou, tira a roupa, deita aí. Deitei, me apalpou e tal. Aí, com um gesto assim, com a mão, ele falou assim, sopra a sua mão, né? Quando eu soprei assim, ele falou assim, olha, o seu caso não é distensão muscular, o seu caso é uma hérnia, e o caso é cirúrgico. Foi um erro muito primário desses médicos que te atenderam em Burgos. Isso foi um risco muito grande que você correu, porque se essa hérnia sulfurasse,
você, dependendo do lugar que você estivesse, você poderia ter uma septicemia e morrer, Sim. né? Então foi uma coisa muito grave que me aconteceu ao longo do caminho de Santiago, na cidade de Burgos, né? Infelizmente, foi um erro muito grave, porque os médicos estavam induzidos, por eu ser peregrino que estava caminhando, eu estava com a distensão muscular. Eu não estava com distensão muscular, eu estava com uma hérnia que estava a ponto de sulfurar, né? Então, graças a Deus, deu tempo de eu chegar no Brasil, marcar a cirurgia e fazer a cirurgia. Oh, Renato, Então, essa uma história assim, verídica. Que, deixa eu contar uma coisa para você. Você não sei se reparou, mas eu acabei de me emocionar. Porque, sei lá está, sobre as coisas do caminho. Por exemplo, você estava falando do LCD, e não sei se você sabe, existe agora um seriado um seriado espanhol, que está a ter muita boa aceitação pelo público, que é exatamente do El Cid. E a história de Alcides. eu estava assistindo ele mesmo antes de falar com você. Tá vendo? E quando você for a Burgos, você, assim, eu posso até te dar o contato do Pablo, que é esse Sim, amigo meu, ele poderá te levar lá para você conhecer a origem, né, da onde ele morou, onde ele viveu, com a mulher, com os filhos, né, o cavalo que ele tinha, a espada que ele tinha, né, a jimena. sim. Então, é muito bacana Muito conhecer mesmo, lá, mesmo, sabe? mesmo, mesmo. Olha, Leonardo, vamos continuando. Eu agora que vou lhe fazer duas perguntas numa, porque não temos muito tempo. Olha, duas perguntas super importantes. Ah, qual é a importância, hoje, olhando para trás, qual é a importância que o Caminho de Santiago teve para a sua vida e o que é que o caminho, ou seja, o que é que o Caminho de Santiago lhe dá que você consegue, ou seja, retribuir na sua vida cotidiana? Olha, eu costumo dizer uma frase de um peregrino de poder aquisitivo muito alto que fez o Caminho de Santiago e fez um livro. Ele é aqui de Belo Horizonte. Ele sintetizou o Caminho de Santiago dizendo o seguinte: com o Caminho de Santiago eu aprendi que com muito pouco se vive, e o pouco que tenho é muito para mim, Sem dúvida, sabe? sem dúvida. Então é uma filosofia que serve muito para todos, sabe? E outras filosofias peregrinas, né? Como, por exemplo, na vida a gente trabalha para viver e não viver para trabalhar. Porque tem pessoas que passam a vida trabalhando e esquecem de viver. Aí vem lá o Dalai Lama, que é um guru inteligentíssimo, né? Diz, ó, o cidadão passa a vida inteira atrás do dinheiro para no fim da vida o dinheiro pagar remédio, médico e hospital para poder sobreviver, né? Então, antes de que tudo isso aconteça, vive a vida, sabe? A vida você tem que vivê-la em todo o seu instante, nunca deixar para depois, sabe? A gente trabalha para viver e não viver para trabalhar. Você veja bem, se eu tivesse o dinheiro dos 24 caminhos que eu fiz, eu estaria numa condição financeira melhor que eu estou hoje. Sim. Mas eu não reclamo, porque o ganho espiritual, o ganho da solidariedade, das amizades que o caminho me proporcionou e me proporciona, não tem preço. Veja bem, eu estou falando com um português, uma pessoa que está me ouvindo, está me assistindo. Quantas pessoas não vai assistir essa live nossa, Exatamente. né? Então, a gente, infelizmente, a gente não tem muito apoio, né? Porque, por exemplo, eu estou passando um momento que eu preciso de colaborador para terminar meu livro. Sim. E não estou conseguindo. Então, você veja bem, quem que eu vou procurar? Eu procuro, por exemplo, qual a companhia aérea do Brasil que vai para Portugal? É a TAP e a Azul. Eu passo e-mail para a TAP e a Azul para me ajudar a colocar no livro que eles estão colaborando comigo.